CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. 4h02. Boa tarde para você que está com a gente na Central Brasileira de Notícias. Eu me olho aqui no YouTube, tô todo esparramado aqui no vídeo. Daniel França já me colocando no ar antes da hora. Mas estamos no ar, hein, gente? Chegamos, dia 15. Chegamos ao mês de junho, a metade do mês de junho. Então estamos oficialmente na metade do ano. Que isso, hein? 2023 já acabando. E cá estamos com mais um Arena CBN. Estou no monitor do estúdio aqui assistindo grande jogo entre Espanha e Itália pela Liga das Nações, a Copa das Nações. Por enquanto tá 1-1. Aí eu não sei se é 1-1 para a Itália ou se é 1-1 para a Espanha. Mas tá 1-1. Vamos lá, pra gente começar a fazer a nossa bagunça organizada de todas as tardes. Carlão de Freitas deu migué hoje, hein? Carlão deu migué. Jogar futevôlei na chuva. Pô, Carlão. Terça-feira, quarta-feira à noite, uma chuva, um frio. Você me inventa de jogar futevôlei e amanheceu hoje como? Como? Gripando, garganta, né? Inflamada, sentiu a panturrilha. Pô, Carlão. Aí não, Carlão. Boa tarde, Antônio Lupers. Tudo bem, Eliel? Boa tarde a você, a todos que acompanham o Arena CBN nesta quinta, né? Hoje é quinta? Hoje é quinta. Tá igual eu. Perdendo os dias da semana. É porque tá fazendo frio, né, cara? Ah, mas quando faz frio assim é bom, hein, Lu? Você gosta? Eu gosto de frio. Eu gosto também. Então tá. Terminou o seu destaque? Sim. Boa tarde, Fábio Scheib. Fábio Scheib tá de regata, velho. Tá pensando o quê? Em Itu não faz frio não, Fábio Scheib? Não, Itu faz menos frio que aqui em São Paulo. Eu tô em São Paulo hoje. Que tá bastante isso, frio, velho. viu? Ele tá no escritório da família, que fica ali na Oscar Freire, né? Mas tá participando do nosso Arena CBN. Você viu a foto da visão de Fábio Scheib? Ele postou? Claro que vi. Que isso? Que janela é aquela? O pé direito do apartamento do Fábio Scheib tem 75 metros de altura. Isso. Tá em São Paulo, grande Fábio Scheib. Tem um lugar bom pra te levar em São Paulo aí depois, viu, Fábio Scheib? É mesmo? Fica naquele bairro lá que tem nome de santa. Vila Madalena. Bom, levar você lá é super tranquilo. Legal. Mas não tem nome de Santa. Santa Madalena. Mas é Vila da Itália. 2-1 pra Itália pra cima da Espanha. Inzaghi. Azurra fazendo gol. 2-1 pra cima da Espanha. Não deu green não, hein? Tinha colocado aqui a Espanha fazer gol depois, não deu, não foi. Daqui a pouco você tá depondo no Ministério Público lá de Goiás, não sabe tô por quê, né? falando só do jogo. Entre nós aqui, apostinha entre nós. Valendo coisa pouco. Você parou de mexer com aquilo? É igual o truco. Você nunca jogou truco valendo uma apostinha? Nunca. Quem nunca, né? Olha, ele que já tá aí com a gente, todo elegante, estiloso. Esses também Hoje veio, hoje ele tá aqui. Boa tarde, grande Rafael Pio. Tudo bem, Pio? Boa tarde, Eliel. Eu tinha certeza que você ia fazer isso. Não sei porquê. Mas esse jogador da Itália que marcou o gol agora, Inzaghi? cara, ele é muito artilheiro. Porque ele é bom, né? Ele sempre consegue furar Inzaghi. Eu vou embora. Na boa, não tenho paciência. E o duro que o gol não valeu. Ainda então eu volto. Tava impedido. Ele devia ser zagueiro. Eu vou voltar. É porque ele sempre fura a barreira adversária. Isso, tá sempre Inzaghi. Nossa. Não é o Inzaghi, não. O Inzaghi parou faz 30 anos, cara. O Inzaghi, uma hora dessa, deve estar nas Ilhas Faroe. Foi gol do Inzaghi com assistência do Del Piero, né? Del Piero, isso. E jogada do Cremonese. Parece que quem fez o lançamento da zaga foi o Cannavaro. O Pirlo. O Pirlo que fez o desarme. Meu Deus do céu. Buffon no gol, hein? E o Buffon lançou. O Buffon defendeu, lançou e deu certo. Oi, Heitor Esmeriz. Tudo bem, Heitor? Fala, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Eliel, Lupe, Fábio Scheib, Rafael Pio. Estamos aqui para mais uma Arena CBN. Vambora. Arena CBN no ar. Metade do ano é oficialmente dia 30 de junho. Não é. É hoje a metade do ano. 15 de junho. Porque aí depois restarão, para terminar o ano, 6 meses e 15 dias.
Não, mas peraí. Travou aqui. Eu acho que é 30 de junho mesmo. É, porque até agora só passaram 5 meses e meio. Aí depois tem o mês 7, 8, 9, 10, 11, 12. É, então faltam 6. É 30 de junho, o ouvinte tá certo. O Zodíaco me enganou. Você acredita nessa história de... zero pra ele. Horóscopo, Lu? Não acredito muito, não. Você não acredita nisso? Não. Meu horóscopo hoje me deu uma boa notícia, mas eu não faço fé. Falou pra apostar no cavalo. Mas no que é? Eu não sei o que é isso. Cavalo de Troia. Ah, entendi. Você 4,5. acredita em horóscopo, Pio? 4,5 é a última. É a última? É. Então vamos. Você acredita em horóscopo ou não? Você acredita, Heitor? Silêncio. Não, eu não sou muito dos mais chegados e dos mais aficionados por essas combinações zodíacas. O digamos Fábio assim. Scheibe acredita, não acredita, Scheibe? Sim, todo dia de manhã eu leio o horóscopo e não faço nada, espero só acontecer o que está falando no horóscopo pra mim. Que signo, que tava falando seu horóscopo hoje, Scheibe? Putz, hoje eu não consegui ler. Eu leio todo dia de manhã e hoje. Eu vou defender Fábio Scheibe. O dia só acaba às 11h59. Ele vai ler depois do programa. Tô certo ou tô errado, Fábio Scheibe? Claro. Tá bom. Mas aí ele vai ler projetando pro dia seguinte, então. Não. Se ele vai ler à noite. Não, mas à noite pro Fábio Scheibe é uma criança. Que signo você é, Scheibe? Eu sou o Sagitário. Sagitário é 12 legal. do 12. Sagitário tem a ver com comunicação, hein? Sagitário é legal. Que signo que você é, Pio? Eu sou Áries. Deus me livre. Mas eu queria entender. Ontem disseram a Você era mesma muito chegado com Viu? com horóscopo, né? Mas ontem disseram a mesma coisa quando me perguntaram e eu disse, sou Áries. Pelo amor de Deus, era o sinal da cruz. Eu queria entender qual o problema. Aliás, o sinal da cruz, primeiro, depois que eu descer, eu tenho que ir pra esquerda ou pra direita? Não, essa É vem pra comigo, esquerda. Vem comigo. Ah, Aqui, é pra esquerda. Aí você vem pra esquerda, depois pra direita. Ah, eu faço ao contrário. Então você não pisa na igreja, pelo amor de Deus. Ou faz o sinal da cruz olhando no espelho. Qual que é seu signo, Heitor? O meu, eu preciso dar uma pesquisada, cara, mas eu Mas acho ele respondeu no que começo que é... ele não tinha. Não Eu, gostava. não, eu vou responder é Libra, Qual? porque dizem que librianos são indecisos. São aí indecisos, por isso que eu mas fiz quando essa você nasceu? piada. Eu sou Libra, sou 5 de outubro. 5 de outubro é Libra. Ó, minha mãe é também, Libra. Heitor. Se fosse um pouquinho antes, seria Sagitário. Mas é porque falam que librianos são indecisos, por isso que eu fiz essa introdução que eu não sei, que eu precisaria pesquisar, que eu tô em dúvida de qual signo eu sou, entendeu? Uma anedota. Era pra ver se uma vocês... anedota. Se vocês sabem, vocês conseguiram identificar qual signo eu era a partir dessa minha introdução. Eu sou Libra também, ô Heitor, sabia? De quando? 8 de outubro. Nossa, Olha dá só. pra gente comemorar aniversário junto, hein? Boa, 3 dias de daí vai festa. ser Haja muito filho inteiro. pra 3 justificar dias que de tava festa. tendo a festa do filho. Pelo amor de Deus. Quando é o seu, Lupes? Que você é? Eu sou câncer. É. Que Você tem perfil, você é 28 de dramático. junho. Tá chegando no Ah, aniversário, tá viu? chegando, cara. Câncer é Tem aquele dramático. negócio, né, que vem trabalhar no dia, né? No day off? É. Ah, você já pediu esse mês? Teve Ô, uma Eliel, festa aí. o 5 de outubro esse ano cai numa quinta-feira, o dia 8 cai no domingo, cara. Dá uma emendada, dá pra Nossa gente começar na quinta e terminar no domingo fácil. Eu topo, Por ser feriado ainda, né? eu Por ser topo. feriado. Vambora. Já emenda com o dia 12 também, que é feriado. Nós já emenda tudo. Mas então a gente faz o churrasco do Arena nessa data. Bora. Você acredita em signo ou não? Manda aí o seu signo pra gente, se você acredita nessa história do zodíaco aí. 991869070. Eu acredito que tenha mais arianos que ouvem o Arena CBN. Eu acredito que são a maioria. Manda aí, 991869070. Que signo é o teu, Bolacha? Peixes. Peixes é um signo bom, compassivo, gente boa. E o seu, Daniel? Pode falar. Escorpião, Deus me livre. Escorpião e Ares também, hein? Nossa. Eu jurava que o Fábio Scheibe era touro, mas me surpreendi com Sagitário. Não é. Manda aí, 991869070. Vamos participando. Heitor Esmeriz. Entrando agora no ge.globo/Campinas. O que eu encontro de manchete no site? A gente fez uma análise lá dos jogadores do Guarani que, com a chegada do Humberto Louser, podem ganhar um pouco mais de espaço no elenco para a sequência da Série B. Jogadores que estavam esquecidos com Bruno Pivetti, que agora com o Humberto Louser podem conseguir uma retomada dentro do Guarani. Tem lá a lista. Jogadores como o volante Lima, por exemplo, o zagueiro Valber, o zagueiro Tite também. Então dá uma olhada lá que a gente explica a situação de cada um deles no ge.globo/Campinas. Perfeito. Entra lá que você vai saber dessa situação toda que o Heitor Esmeriz trouxe pra gente, tá bom? Manda mensagem, gente. Friozinho,
bastante chuva, vamos ficar together juntos, vai. Manda aí, 991869070, pois não, Lupe. Você tá esquecendo do nosso quadro, da nossa mudança, né? Ah, é verdade. Todo começo de programa, a música do sarcófago remete ao ano do sarcófago do dia. Exatamente. Qual a música de hoje, bebê? Vamos lá, então. Para você que ainda não pegou esse novo layout do sarcófago, o sarcófago continua acontecendo no final do programa, mas no início do Arena, nós vamos soltar uma música que foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago de hoje. E a música desta quinta-feira é essa, DJ Bolacha. É quinta, viu, Lu? Essa era da Era Palicari já, hein? Falou sexta-feira. This is what you came for. Não, peraí, como que é? This is what you came for. Ah, vai você. Rihanna e Calvin Harris. Sobe o som aí, Bolacha. Essa daí é boa. Dança, Lupe, dança, vai. Se faz. Olha lá, vai. Fazendo striptease aqui. Você tá vendo isso aí, Heitor? Faz, Lupe, continua. Agora aumenta, Bolacha. Que isso? Isso aí numa pista de dança, hein? Pelo amor de Deus. Brilha muito no Corinthians. De que ano é essa música? Mandem aí. 991869070. Pode parar já? Pode. Manda o seu signo também. Manda tudo. Vamos juntos até às 5 horas da tarde. O que foi, Pio? Tá arrependido já? Tá arrependido. O Pio até saiu das câmeras, ó. A última vez que eu participei não era tanto assim, não. Piorou bastante. É que não colocaram na caixa d'água. Não colocaram na caixa d'água, a gente esquece de tomar a porção individual. Dança, gatinho, dança. Manda aí, 991869070, o Arena tá no ar, vamos até às 5 da tarde participando. Tem uma piadinha aí pra começar o programa, Pio? Uma só. Manda piadinha? ver. Uma piadinha boa. Manda aí. A loira chegou para outra e falou assim: amiga, você não sabe o que me aconteceu. Vai dar problema. Eu fui no shopping e acabou a energia bem na hora que eu estava na escada rolante. Tive que ficar esperando 2 horas voltar a energia pra sair da escada rolante. A outra falou: não, amiga, a loira também. Não, amiga, você não fez isso, mas não é possível, amiga. Você não precisava ter ficado cansada. Era só sentar no degrau pra esperar. Meu Deus. Arena CBN. Além das medidas econômicas anunciadas, a Chevrolet zerou os juros para você. É isso mesmo que você ouviu. Venha para o feirão do Juro Zero na rede Chevrolet e confira a redução de preços na nossa linha Onix e Onix Plus com descontos de até R$10 mil e Juro Zero nas versões aspiradas. Ah, você prefere uma Tracker? Temos Juro Zero para ela também, nas versões LTZ e Premier. Mas corra, hein, que é por pouco tempo. No trânsito, escolha a vida. Muito mais cinema na sua vida é com a Rede Cineplex. Com os maiores e melhores lançamentos, na Rede Cineplex você conta com salas modernas, telas gigantes, som e imagem digital 3D de última geração, poltronas super confortáveis e uma bombonière completa. Confira a programação completa em cineplex.com.br ou baixe o aplicativo. Em Campinas, no Shopping Prado Boulevard. Em Paulínia, no Paulínia Shopping. E em Itatiba, no Itatiba Shopping. Se apaixone pela magia do cinema com a Rede Cineplex. No Progresso Bilíngue, preparamos nossos alunos para um mundo vivo, em constante transformação e com grande diversidade de culturas. Um dos nossos principais compromissos é formar cidadãos protagonistas, responsáveis, criativos, empáticos e autônomos, que entendam seus próprios potenciais e habilidades e os utilizem para construir um mundo melhor. Excelência em educar, conectada com o aluno e com o mundo, porque progresso é feito de gente que transforma. Agende uma visita em colégioprogresso.com.br.
A Artimanhas Empreendimentos Culturais possui mais de 40 espetáculos de teatro em repertório e é referência em teatro infantil no estado de São Paulo. Diversos shoppings, teatros, clubes, resorts e eventos corporativos contam com as soluções teatrais de alta qualidade da Artimanhas, que já ultrapassou a marca de 2 milhões de espectadores ao longo dos anos. As informações sobre a companhia e atrações estão no site da Artimanhas, amanhas.com.br e no Instagram, @amanhas.com.br. Vem aí a 38ª Corrida Integração Campinas. Corredores de todas as partes do Brasil se reúnem para participar da maior e mais tradicional corrida de rua do interior paulista. Percursos com as modalidades corrida de 10K, 5K e caminhada. A largada será dia 24 de setembro e as inscrições já estão abertas. Então corra, acesse o site corridaintegração.com.br e participe. Corrida Integração Campinas 2023. Iniciativa EPTV. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. Quer ser o profissional do futuro? Seja pós. Faça pós-graduação na PUC Campinas. Inscrições abertas para especialização MBA com mais de 40 cursos em 7 áreas. Estudo à distância ou presencial, mentoria profissional com número reduzido de alunos, network qualificado e a qualidade de uma das melhores universidades do mundo. Acesse puc-campinas.edu.br/pós e transforme a sua trajetória profissional. Pós-graduação PUC Campinas. Seja pós. Seja você o futuro. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Arena CBN. Quatro horas e 19 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Ouvinte mandando aqui, o Paulo de Hortolândia. Se levar um bolo de fubá, vocês me deixam participar do programa? Ué, por muito menos, nós já matamos. Manda aí, mano. Ué, um bolinho de fubá, nesse friozinho, um pouquinho de café ou um chá. Claro que a gente deixa, Paulo. Chega mais. O outro ouvinte aqui, a música é de 1983. Não é não, tá errada. Como é que você sabe? Ah, é verdade. Como é que eu sei? Meu Deus! É porque eu acho que essa música é mais nova. Brincadeira! Calvin Harris, não é? Calvin Harris e Rihanna. A Rihanna, em 83, a Rihanna não era nem nascida ainda. Você sabe como surgiu esse nome, né? Vamos em frente. Contaram uma piada pra Ana e ela e aí o pai achou falou graça. Rihanna. Boa tarde. Outro ouvinte mandou aqui, campeonato estadual, Fundo Esporte Basquete Araraquara 75-69. Importante vitória da nossa equipe sub-18 contra o Araraquara pelo estadual de Campinas. Pessoal do Regatas mandou aqui pra gente. Obrigado. Regatas é forte, hein? Ano de 1998, a música. Qual que é? Ouvinte de Sou de Peixe. O Jonathan Lima. Jonathan erra todo o sarcófago, não é ele? O Silas Miranda. A música é de 2016. Será? Silas Miranda. Silas Miranda. O Ziriguidum. Não, o Silas não faz o Ziriguidum, não. São 4h20. Eu quero o ouvinte que mandou ar. 4h20, hein? Olha, o Fábio Chave até animou. Vamos pro ouvinte que mandou ar, não. Mandou áudio. Fábio Chave que animou. Fala, pessoal da Arena CBN, beleza? André de Paulínia. Ô, Andrezão, beleza? Eu acredito bastante em signo, só que eu tenho uma dúvida. Quero ver se alguém consegue tirar aí essa dúvida. Manda aí. Vamos imaginar que era pra eu nascer dia 25. Eu seria do signo X. Mas minha mãe fez uma cesárea e eu nasci dia 15. Qual que é o meu signo? O dia que eu ia nascer ou o dia que eu nasci? Um abraço, tira essa dúvida pra nós. É o dia que você nasceu. Eu acho que é o dia que ele ia nascer. Não, é o dia que ele nasceu. Eu acho que é o dia que ele ia nascer. Não, Lu, porque o signo é o dia que você nasce. Então, mas é interessante essa pergunta do ouvinte mesmo, porque energeticamente ele estava programado para ser do signo X. Isso. Então,
Mas baseado no fato que os cosmos regem a hora do seu nascimento, se era pra você nascer naquele horário por conta da cesárea, você nasceu naquele horário. Nem sempre. Porque tudo sobre as nossas vidas já está escrito. Exato. E outra, quando você, seja por parto normal ou cesárea, você sai do ventre de sua amada mãe, você tem o primeiro contato com a lua. A lua te recebe e tira uma fotografia de você. E é naquele dia que é regido o seu signo. Mas eu não gosto da lua, Pio. Não? Ela traiu a Joelma. Eu concordo em partes. Não é legal a lua, não. Por que você concorda em partes? Porque eu concordo com o que o Heitor disse. Se ele era para ter nascido num dia e antecipou, precisa saber o pessoal lá que faz o horóscopo, né? Não sei quem que fez, quem que é o responsável por fazer essas coisas. Mas eu acho que a minha opinião, é claro, opinião de quem não entende muito do assunto, mas o signo é de quando ele estava programado para nascer, e não quando ele nasceu. Não. Concorda comigo, Heitor? Não, é de quando ele nasceu. Energeticamente. Energeticamente, isso. Não, Essa é a palavra. O que o Red Bull tem a ver com isso? Não pode ficar fazendo propaganda aqui, porque quando eu faço, aí vem crítica no e-mail, anúncio no telefone. Vocês estão muito confusos hoje. Ô, Lupi, Pois e um não. amigo meu que nasceu dia 29 de fevereiro. Ele só faz aniversário de 4 em 4 anos. Pô, mas essa daí pergunta é comemora boa. dia 1º Quem de faz março. aniversário? Quem nasceu dia 29 de fevereiro? Num ano que não é bissexto. Ele faz comemora aniversário. no dia 28 ou ele comemora dia 1º de março? Dia 1º de março. Esse amigo meu dia 1º. Dia 28. Um amigo meu comemora dia 1º de março. Não, mas ele é registrado quando? Dia 1º daí? Não, ele é registrado dia 29 de fevereiro, só que... 9 mesmo. Só que aí, por exemplo, 28 ele ainda não tinha nascido. Aí no dia 1º de março, aí sim, ele já tinha. Tudo bem que seja... Eu não entendi. Ele tá com 64 anos, mas na realidade ele tem 20 e pouco só. É amigo... É tipo cachorro. Não, é mas tipo peraí, cachorro, como que ele... faz 7 em 7. É o Benjamin Button? Não, porque ele só faz aniversário de 4 em 4 anos. Ah, então ele... Ele tem... Na realidade ele nasceu aos 64 anos, mas ele só tem 20... É seu amigo de bingo? Não, é amigo de família mesmo. Entendi. Vamos pro próximo. Fala, Eliel. Fala, meus amigos. Opa. Fala, CBN Arena. Tudo bem? Pera aí, deixa eu chamar minha avó aqui, que minha avó tá falando alguma coisa que eu não tô ouvindo. Pera aí. Ô, vó, o que você tá falando aí, vó? Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Tá chovendo. Cara, sabe por que eu coloco? Você sabe por que eu coloco? Porque assim, o cara, ele fica desde as 2 horas, ele se prepara, não é assim, vou gravar um áudio. Não, ele pega, ele faz toda uma... Então assim, se a gente não valorizar, quem vai valorizar o trabalho dele? Entendeu? Então por isso que ele vai embora. Boa tarde, amigos do Arena, JP de Moraes. Fala, JP. Olha, eu acredito sim, porque eu sou câncer, caranguejo, e ultimamente eu tô andando pra trás e pro lado. Muito bom, muito bicho. Imagina o Shaibe, então. Vamos pro próximo. Fala, boa tarde. Opa! Ó, ser motorista de aplicativo tem suas vantagens, hein? Vira e mexe, a gente encontra personalidade aí de Campinas. Sério? Acabei de passar num bar famoso aqui do Nova Europa. Quem tava lá? Em pleno dia de chuva, tomando só gelada. É, Carlão de Freitas. Ah, você tá brincando. Deu uma buzinada lá, acenei pra ele todo simpático. Só não entendi que ele fez um sinal de silêncio, não sei se é alguma brincadeira, alguma coisa, não entendi muito, mas... Ai, Carlão! Caiu. Valeu, tamo junto, hein? Abraço, Carlão. Ô, Carlão, que sacanagem é essa aí, velho? Como é que é aquela música do Jorge Aragão, ou ele é... Aí foi que o barraco desabou. Aí foi que o barco se perdeu e nele tá gravado. Ô, Carlão, hein? pelo amor de Deus, velho, você deu golpe mesmo, mano? Tudo bem, né? Assim, eu acho que não precisa mentir, Pô, sabe? que sacanagem, Pede um dia. velho. Como é que é, Lupe? Não precisa ficar mentindo, né? E o shopping? Que shopping? Que shopping, né? Que shopping? Como é que é? Shopping? É. Eu nunca fui no shopping. Não? Nunca fui no shopping. Ó, se você vê o Carlão aí, manda pra gente. O paradeiro do Carlão de Freitas, 991869070. Ô, Heitor Esmeriz, desse estudo todo que você trouxe do GEL, o que você traz pra gente em relação à análise do Guarani, né? Porque, de fato, sempre que acontece uma troca de comando técnico, né, gera uma expectativa nos jogadores que estão no elenco, principalmente naqueles que não vinham sendo
sendo aproveitados. E o Humberto, ele disse na sua entrevista de apresentação que ele vai avaliar todo o elenco, ele tem esse tempo, né, até o próximo jogo do Guarani, que é contra o Vitória, no outro domingo só, no dia 25 de junho, e a gente fez, a gente ge.globo/Campinas, na figura do Júlio Nascimento, né, se vocês quiserem reverenciá-lo nesse momento também, fiquem à vontade. Júlio. Ele fez um levantamento que a gente listou 5 jogadores que estavam até, dá para dizer, esquecidos com o Bruno Pivetti, e que agora, quem sabe, com o Humberto Lousa, ele tem um olhar diferente para esses jogadores, que é o caso do Lima, o volante que foi campeão da Série B de 2020 com o Humberto Lousa na Chapecoense, mas ele não joga desde o dia 17 de março. Tem o Valber, que jogou participou do último jogo, mas foi a primeira oportunidade que ele teve. Precisou esperar 2 meses para ter essa primeira oportunidade, então quem sabe tem uma vida nova aí com o Humberto Louser. O mesmo vale para o Tite, que é zagueiro de origem, mas que também é uma alternativa para a lateral esquerda do Guarani, principalmente agora com o afastamento do Diego Porfírio, já que o Mike é o único lateral esquerdo de ofício que restou no elenco. E tem também nessa lista o Rafael Freitas, que é o atacante revelado nas categorias de base do Guarani, que teve espaço com o Moser na reta final da Série B do ano passado, mas também não entra em campo desde o dia 17 de março contra o Mirassol. E por falar em atacante da base, o Felipe Crisman, ele teve apenas 3 minutos em campo como profissional até aqui, foi no jogo contra o Botafogo, no Paulistão. Ele chegou a ser adquirido pelo Guarani recentemente, né, depois de terminar o vínculo dele com o Flamengo, e espera por novas oportunidades com o Humberto. Vamos ver esses primeiros dias aí do Humberto avaliando o elenco, se esses jogadores vão ganhar espaço com o novo treinador do Guarani. E aí, o que você me diz, Lupe? Acho que é um tempo bom pro Humberto trabalhar, analisar o elenco, ver aquilo que ele tem à disposição. Conforme foi dito pelo Heitor, desses atletas que foram citados, eu acho que o Lima pode ser que consiga ir voltar ao time, não no time titular, mas entre os relacionados, porque nem isso estava acontecendo. O Lima, como o Júlio disse hoje no CBN Esportes, trabalhou com o Louser na campanha do título e do acesso da Chapecoense em 2020, então o Humberto vai olhar melhor para esses jogadores que estavam aí sem muitas oportunidades, mas acredito que quando a janela abrir, o Guarani vai fazer aí algumas contratações pontuais, sistema defensivo, lateral esquerdo e ataque para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o foco vai ser justamente esse que o Lupe falou, principalmente no setor defensivo do Guarani, para aumentar o número de opções aí para o Humberto, na zaga e nas duas laterais, tanto a direita quanto a esquerda. Se tiver mensagem de áudio, pode colocar no ar, viu, Bolacha? A gente vai tocando aqui com os nossos ouvintes enquanto o repórter CBN não chega. Boa tarde, tão nobres comunicadores. Aqui é Marco de São Roque. Ô, Marco. Eu acredito sim em horóscopo, leio de vez em quando, não sou assim aficionado, mas eu sigo. E o meu signo é o melhor. Se não for o melhor, é o primeiro. Eu sou ariano, do 25 de março. Deus me livre. Sensacional. Deus me livre. De que dia será que ele é? Eu sou de 1º de abril. 25 de março, ele falou, Pio. O Chaive. Que é? O Chaive. O que é? 25 de março, ele falou, Pio. Ele falou 25 de março, desculpa. Você é de 1º de abril? Eu sou de 1º de abril. Só pode ser mentira. É verdade. Não é verdade, não. Verdade. Vamos pro repórter CBN depois. Não, tem que ser no signo que o cara nasceu. O cara quer inventar história. Não tem essa. É isso aí. De energia. Ele nasceu tal dia, não é? Se ele fosse nascer. Não, tá errado. O signo é com base no dia do nascimento, não em previsão. É isso. É mãe de santo agora? Não é. Calma também. Vamos devagar também. Não precisa avacalhar assim, né? Outro ouvinte. Calma. A gente Manda não aí vai pra ter gente. briga entre os amigos. Você acredita em signo ou não? 991-86-9070. Manda aí, fala qual que é seu signo também, que a gente vai. 991-86-9070. Não chegou o repórter ainda? E eu correndo aqui, pô. Não faz isso comigo. Ele tem 64 anos. Nasceu no ano bissexto, que é de 4 em 4 anos. Ele tem 64, divide por 2, 32. Divide por 2, 16. Ele tem 16 12 mais 1, anos, 6 mais 9. ou 16 aniversários completados ou comemorados em 29 de fevereiro.
Ou seja, ele teve a oportunidade de comemorar o aniversário dele apenas 16 vezes. 16 vezes apenas. Olha só, hein? Jovem ainda. Chato jovem. isso, né? Chato. Eu acho chato. Muito chato. Então ele tem 16 anos. Ele tem 16 anos. Completos, né? Sim. Os outros depois são incompletos. Exato. É isso aí. Manda aí mais, tem mais um? Pode pôr. Boa tarde, pessoal. Prazer imenso aí. Parabéns pela programação. Uma pergunta. Ano bissexto é de 6 em 6 anos ou de 4 em 4 anos, como o colega acabou de falar aí? Um abraço, hein? Marcelo. Depende se vai ter a Superlua. Eu falei de 6 em 6? Falou, Lu. Pio. Eu falei? É de 4 em 4 anos. 4 em 4, eu falei 4 em 4. Não, eu falei de 4 em 4 também. Não, o Pio falou de 6. Eu vou buscar na censura. Quem falou de 4 foi o Lupe. Eu falei 4. O Lupe falou de 4. Não, você eu falou falei de 6. não, eu falei que é 6. de 4 em 4 Se eu falei de 6 em 6, me perdoe. Repórter CBN. Quinta-feira, 15 de junho de 2023. A Polícia Federal realizou buscas em endereços ligados ao senador Marcos Duval. Ele é investigado por suspeita da prática dos crimes de falso testemunho, denunciação caluniosa e coação. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. No começo do ano, Duval acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira de organizarem uma reunião para propor o envolvimento dele em um plano de golpe de Estado. A lista de pessoas politicamente expostas tem mais de 99 mil nomes. O grupo está entre os beneficiados pelo projeto aprovado pela Câmara em votação relâmpago para blindar políticos de discriminação, conforme o texto apresentado. A proposta é de autoria da deputada Dani Cunha, filha do ex-presidente da Casa, Eduardo Cunha. O projeto agora será analisado no Senado. O governo federal mantém um cadastro de pessoas politicamente expostas. São nomes que ocupam ou ocuparam, nos últimos 5 anos, uma série de mais de 800 funções públicas. A criação da lista foi coordenada e atualizada pela Controladoria Geral da União e pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O expediente ajuda a focalizar as movimentações financeiras destas pessoas, ou localizar a movimentação financeira dessas pessoas. O objetivo é combater a corrupção e a lavagem de dinheiro. As 4 crianças indígenas resgatadas na selva colombiana apresentaram uma evolução de estado de saúde. Apesar da melhora, o hospital onde elas estão internadas informou que continua alto o risco dos menores contraírem possíveis doenças infecciosas. Os irmãos ficaram 40 dias desaparecidos na floresta após sobreviverem à queda de um avião. A mãe deles e mais 2 adultos morreram no acidente. No horário de Brasília, 4h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Informação das estradas com ele, Mário Quintino. Boa tarde, Mário. Oi, Liel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu trago informações para o nosso ouvinte que segue na rodovia Dom Pedro, que tem trânsito intenso na chegada para a rodovia Anhanguera, principalmente ali na região do Nova Aparecida. Então, atenção também por conta das pistas molhadas em direção de Jacareí, melhor dizendo, por enquanto, sem dificuldades em toda extensão, apesar da pista molhada, e no anel viário Magalhães Teixeira, a movimentação é intensa à altura do trevo de Valinhos. Vale a gente destacar também rapidamente a rodovia Professor Zeferino Vaz, que tem movimentação intensa na altura do trevo de Barão Geraldo, para quem vem de Paulínia. Eliel. Obrigado, Mário. Eu fico atentamente esperando a sua participação aqui no nosso Arena CBN. Você quase me derrubou agora. Você volta já dentro do nosso ponto final.
Pensando em trocar de carro ou moto? Aproveite o feirão completão do Banco BV. Taxas reduzidas e até 120 dias para começar a pagar. Simule em bv.com.br/simular. Consulte condições. Além das medidas econômicas anunciadas, a Chevrolet zerou os juros para você. É isso mesmo que você ouviu. Venha para o feirão do Juro Zero na rede Chevrolet e confira a redução de preços na nossa linha Onix e Onix Plus com descontos de até R$10 mil e juros zero nas versões aspiradas. Ah, você prefere uma Tracker? Temos Juro Zero para ela também, nas versões LTZ e Premier. Mas corra, hein, que é por pouco tempo. No trânsito, escolha a vida. Inglês construído com base cultural sólida. Essa é a proposta do Progresso Bilíngue. Além da rotina escolar vivida em inglês, executamos projetos literários multidisciplinares, que possibilitam aos alunos um aprendizado contextualizado e significativo das diversas áreas de conhecimento, exploração, criação ativa e protagonismo. Porque progresso é feito de gente que transforma. Agende uma visita em colégioprogresso.com.br. A época da estiagem chegou e trouxe com ela o perigo das queimadas. Nos últimos anos, a maior parte dos incêndios que aconteceram na nossa região foram causados pela ação humana. Por isso, devemos ficar todos em alerta. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais faça fogueiras para limpar terrenos e tenha cuidado com as bitucas de cigarro. Lembre-se, a qualquer sinal de fogo, ligue para o 193. Faça a sua parte e ajude a preservar a vida. Uma iniciativa CBN Campinas. Atenção, ainda tem dúvida se vale a pena vender seu carro para dar de entrada no apartamento novo? Se for para morar no Ampliare, vale a pena sim. Além de 3 suítes, a garagem já vem completa. É isso mesmo! Comprando um Ampliare, você ganha 1 ano de locação de um Jeep Renegade 0 km. Aproveite! Saia já com seu Renegade e com as chaves do seu Ampliare ainda em 2023. Agende sua visita no decorado e faça sua proposta. Consulte regulamento. ampliaretaquaral.com.br. Desde que nascemos, tomamos vacinas. E graças a estas vacinas, muitas doenças foram controladas ou até erradicadas. A vacinação é o melhor jeito de se proteger de doenças graves, inclusive da Covid-19. Mantenha em dia a sua caderneta. Imunizados, somos mais fortes. Uma iniciativa CBN Campinas. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Arena CBN. Quatro horas, 39 minutos. De volta com a Arena CBN. Muito xarope. Não, fica de boa aí, cara. Que isso, dá uma segurada aí. Não gosto desse cara que fala... Não gosto disso, hein? O cara português. Você sabe que eu fiz uma reflexão, Rafael Pio? Eu tava pensando com os meus botões e eu fiz uma reflexão aqui, porque segunda-feira foi Dia dos Namorados. Foi, dia 12 de junho. E muita gente foi criticada por não ter um parceiro. Queria inclusive mandar um abraço pro Guilherme Leal. Um parceiro ou uma parceira para comemorar o Dia dos Namorados. Mas eu cheguei numa reflexão, depois de pensar muito sobre essa situação, que estar solteiro no Dia dos Namorados é a mesma coisa que estar vivo no Dia dos Finados. Ou seja, é uma coisa boa. É. Porque você não participa das comemorações, mas talvez esteja melhor do que os homenageados. Ah, não tenha dúvida disso. Entendeu? Sim. Você não comemora o Dia do Namorado, mas você tá melhor. A gente só espera que a sua... Olha lá, tá ligando? Será que é a TDD 16? E aí, atende ou não? Até porque... É o nacional, é? Não é o meu caso, mas atendo em muitos casos, o dia 12 de junho é bom. Os outros 364 já não tanto. Ah, é? Por quê?
Porque no dia 12 de junho, comemoração, Dia dos Namorados, tem... E os outros briga, 364... né? Mas os outros... Nossa, o Pio hoje chutou a barraca, hein? Vamos pro próximo. Obrigado, amigo, você é um amigo. Não é isso não. O Guilherme Leal tá ouvindo e concorda. Tá vendo? Sim. Concorda com a gente. É isso mesmo. E esse negócio também, vamos postar o Dia das Crianças, posta foto quando você era criança. Nossa, dia do não sei o que, posta uma foto disso. Cuidado. Vamos seguindo, vai. Cuidado. 4 horas e 41 minutos, tem ouvinte quando o áudio. Do programa. Fala, pessoal da Arena, beleza? Diogo de Campinas. Respondendo aquele questionamento, passou o caminhão aqui do lado. Respondendo aquele questionamento sobre que dia que comemora quem nasceu dia 29. Eu acho assim, se nasceu antes do meio-dia, se for um cara inconveniente, nasceu de madrugada, comemora no dia 28. Agora, se for um cara gente boa, nasceu depois do meio-dia, no meio da tarde, vai comemorar no dia 1º. Valeu, forte abraço. Boa tese, Heitor, tá vendo? Cara inconveniente, quem nasce mais cedo. O cara que nasce no período da manhã é inconveniente. O cara que nasce na madruga de manhã é inconveniente. Gente boa depois do meio. Eu nasci 6 horas da manhã, então eu sou inconveniente pra caramba, velho. Pensou, o médico tava dormindo, aí 3 horas da manhã, 4, sua mãe da entrada na maternidade, ligaram pra ele. Ele falou, ele deve ser obstetra, esse ouvinte aí. E olha que eu nasci 6:30 da noite, velho. Nasci no horário bom. Na hora do happy hour. Mas meu pai brigou comigo, porque tiraram ele do happy hour. Tem outro? Vamos por outro. Fala, pessoal da Arena, beleza? Diogo de Campinas. Respondendo aquele questionamento, passou o caminhão. Esse já foi mesmo. Fala aí, rapaziada. Boa tarde. Rapaz, eu não tô aguentando, rapaz. Vocês falam de tudo quanto é assunto, vocês conhecem. E eu dou risada aqui que eu não me aguento mais. Estão achando que eu tô bobo aqui. É realmente o melhor programa de rádio. Um abraço a todos aí. Depois eu vou aplaudir de pé esse ouvinte. Ele merece. Merece um aplauso de pé. Sensacional. Muito bom. Mensagem assim, olha. A gente fica até emocionado. Olha só, gente. Você podia mandar lá pro pessoal de cima pra você. Até suei aqui de emoção. É isso. Vamos pro próximo. Boa tarde, galera CBN. Aqui é a Alva de Engenheiro Coelho. Esse negócio de horóscopo aí, a gente acredita que quando é adolescente, pra ver qual a armadura de ouro você vai usar lá no Cavaleiro do Zodíaco, ou quando tá apaixonado, né? Agora, na fase adulta, você só acredita em boleto. Não tem outra coisa pra acreditar. Valeu, um abraço a todos vocês aí. Você olhava o horóscopo pra ver qual armadilha de ouro você ia usar, Pio, ou não? Olhava com certeza. Você jogava esse negócio de Zodíaco? Não, é por causa do Cavaleiro do Zodíaco. Você jogava? Eu jogava. Que da hora, velho. Você jogava também, Heitor? Você tinha o LP? Zodíaco era fissurado em Cavaleiros do Zodíaco. Eu não perdia um episódio, eu tinha vários bonequinhos do Cavaleiros também lá em casa pra montar as armaduras. Meu filho tá fissurado agora no Pokémon. Essas cartinhas Pokémon. Tá. Mas dá um caminho sem volta. Gasto pra gente isso, hein? Pelo amor de Deus. Eu tava tendo essa conversa hoje na porta lá do karatê do meu filho com a mãe de um coleguinha dele, que a gente começou a lembrar da nossa época, que era Tazo, lembra? Tazo. Álbum de figurinha, era card de jogador de basquete, de futebol, que pra gente era coleção, né? Era criar memórias e tudo mais, e pros nossos pais na época era o quê? Era gasto. Eu lembro você lembra do Geloucos? Nossa, como eu tive, velho. Não lembro disso. O Geloucos é do refrigerante. Verdade. Da Coca. O mini crack, lembra do mini crack? O mais da hora era o Dunga, velho. E o ioiô da Coca? Nossa. Eu não conseguia pegar o trio que tinha Romário, Bebeto e Ronaldo, não era? Era. Eu nunca consegui isso aí. Velho, muito legal. Eu tive. Mas Tazo era bom, hein, velho? Eu jogava Tazo era legal pra caramba, velho. Tazo era. Eu nem ligava pro salgadinho, deixava o salgadinho de lado. Não gosto de salgadinho. Vamos pro próximo ouvinte aí antes da gente entrar no assunto do esporte. CBN. Programa muito bom, parabéns. Obrigado, amigo. Cara, me divirto muito com vocês. Não é o programa intuito de humor. Aparecido de Campinas, um abraço. Só isso? Olha que mensagem bonita do Aparecido. Tá vendo? Vamos pro próximo. Boa tarde, equipe Arena CBN.
Olha, eu discordo aí desse ouvinte que disse que o melhor signo é o primeiro. Por quê? O melhor signo é o terceiro. Concordo. Signo de pessoas corajosas, que têm a coragem de nascer nesse frio, né? Concordo. Já pensou? Concordo. Inclusive, esse signo maravilhoso de Gêmeos, do qual eu faço parte. É o signo do meu filhote, por isso que eu concordo. Gêmeos. Então tô de acordo com ela. É isso aí. Melhor signo é o Gêmeos. Próximo. Fala, pessoal da CBN, beleza, amigos? Tudo bem? Eu tô aqui no shopping, tô entrando aqui no cinema e acabei de ver o Carlão de Freitas com um saco na mão de pipoca, é claro, entrando pra assistir o filme do Flash, a estreia hoje. Ô, Carlão! Um abraço a todos, boa tarde. Tá de sacanagem, lugar, hein? Dá pra dizer que se ele foi assistir o filme do Flash, ele correu pro cinema? Que isso, Carlão? Pelo amor de Deus. Mas o que ele fez? Ele aproveitou, ele saiu ali por volta da 1h30, né? Segundo o ouvinte viu ele num bar. Tomou uma. Foi lá, pegou o saco de pipoca e foi pro cinema. Calma, Lupe. Assistiu o Flash. Que isso, hein? Ô, gente, aconteceu agora há pouco. Eu sou muito contra isso. Eu tenho uma certa dificuldade para entender essas coisas e eu sempre vou criticar quando acontece isso. Torcedores invadiram o CT do Fluminense para protestar e para cobrar jogador. Eu sei que tem a questão de que o jogador de futebol ele tá numa esfera diferente e ele recebe muito dinheiro para essa pressão. Não existe isso, gente. Não existe isso. Por exemplo, se você tá trabalhando mal na empresa que você trabalha, você não vai ver ninguém indo lá protestar pelo serviço que você não está prestando de qualidade. Uma coisa é você pagar o ingresso, ir para a arquibancada e lá sim realizar o seu protesto, dentro da ordem também, sem ser racista, homofóbico, xenofóbico, sendo ali protestando. Você pode cobrar mais vontade do time, você pode cobrar mais empenho dos jogadores, definições rápidas da diretoria, principalmente em relação à estrutura financeira dos clubes. Agora, dia passa, dia vem e a história se repete. Esse negócio de protestar em CT não entra na minha cabeça, Heitor. Não vai, velho. Eu acho que você disse tudo quando você falou em relação a outros tipos de trabalho, né? A gente sabe das individualidades não, das particularidades, né? Que a profissão de jogador de futebol tem, mas é preciso respeitar o ambiente de trabalho do cara. Ele tá chegando lá para ir treinar, para trabalhar. Não existe ambiente saudável de trabalho, sendo que na porta lá tem, não sei quantas pessoas tinham, mas vamos dizer lá, meia dúzia de gente protestando, pedindo para você abaixar o vidro do seu carro, e você já ouvir xingamentos chegando. É muito complicado isso, eu acho que não leva a lugar nenhum. Se isso desse certo, a gente veria resultados imediatos assim, e passou, né? Passou dessa fase, tá na hora de rever alguns conceitos, de buscar a evolução como um todo, e isso não leva a lugar nenhum. E respeito o ambiente de trabalho de cada um, por favor. É a mesma situação do que a gente fica vendo isso acontecer. Aconteceu com tal. O jogador não pode sair de casa. Tem atleta que quando a fase do time tá ruim, ele não sai de casa. Porque ele é cobrado, ele é criticado, ele é pressionado. É uma situação muito difícil, Scheibe. Exatamente, complicado mesmo. Tem que saber separar, né, o campo da vida pessoal do atleta, que tem família, né, tem filhos, tem que ver muitas vezes até ameaça de mensagem de morte para a família de jogadores, até pelas redes sociais, que hoje em dia facilitam muito esse desserviço, né? Mas tem que respeitar os atletas, claro. O futebol mexe bastante com paixão, mas também lidar que o jogador de futebol é um profissional como outro qualquer, né? E para você ver como o torcedor é passional, o Fluminense estava até pouco dia aí brigando pelos principais torneios, despontando no Campeonato Brasileiro como um dos favoritos. Muito ruim isso, cara. E assim, a cobrança não é os caras irem lá pra porta do CT e tal, não, é dedo no rosto, como tá na foto aqui, o cara com o dedo no rosto do Felipe Melo. Entendeu? Então assim, isso tem que acabar no futebol, cara. Tem que acabar. Quero falar duas coisas rápidas antes da gente ir pro intervalo, colocar aqui em pauta. A primeira são os áudios divulgados aí no podcast do UOL Esporte em relação ao Robinho. E aí, o áudio ele é tenebroso por si, o caso ele é todo espantoso e abominável por si mesmo.
Mas eu só queria lançar aqui uma provocação. Quantos crimes no Brasil nós não teríamos resolvido se a justiça agisse como a justiça italiana? Os caras, antes de que haja uma intimação, algo nesse sentido, eles já grampearam o telefone dos possíveis suspeitos e ali já pegaram tudo. Você viu como é a cadeia? Para quem não acompanhou, eu indico até acompanhar. O podcast vai revelar as 10 horas de áudio das conversas de Robinho com pessoas ligadas ao fatídico dia lá de agosto de 2013. 10 horas de áudio. Gente... É forte, hein? É forte. É um negócio, assim, escabroso. E você vê que dá para pegar certinho a estratégia. Não tem como dizer que não fez nada, ou que, eu não sabia, não estava lá. Pega desde a primeira ligação que o cara, que é o organizador das festas lá na casa de shows onde aconteceu tudo, liga pro Robinho e fala, cara, me chamaram pra depor, velho. Tem uma denúncia. E o Robinho dando risada. Você tá maluco? Os caras lá que estão ferrados, eu não. E aí vai andando, desenvolver. A mina nem me conhece. A mina não me conhece, nem toquei nela. E aí depois prossegue com as ligações, né, seguindo do caso, e essas ligações vão revelando a cada passar de tempo a preocupação do Robinho, parece assim, a ficha caindo. Então agora vocês imaginem só, e parece que teve grampos também no carro, né? Que ele estava usando, alguma coisa assim. Imaginem só se a polícia não tivesse grampeado. Não, mas o que deixa mais indignado é que na Itália ele é condenado. No Brasil ele anda como... O Brasil protege ele, anda livre e solto pelas ruas. E o STJ marcou uma data para retomar esse julgamento. Mas não tinha... Mesmo apesar de toda a morosidade da justiça, dessas questões internacionais, que a gente entende, que eu vou ser sincero, em termos de cidadania, eu acho que cada país tem que ter a sua soberania, principalmente sobre os seus cidadãos, e aí eu entendo e estou de acordo, mas não dá para o cara passar impune de um crime como esse, ponto. Agora eu vou dizer para vocês, os áudios são tenebrosos, e apenas um conteúdo pequeno das 10 horas de gravação foi liberado. Imagina só depois, a hora que realmente começa a chegar a confissão e por aí vai, é um negócio muito pesado, e aí eu queria só chamar a atenção para isso. Se a justiça brasileira conseguisse o que a justiça italiana consegue, de quando o cara já é investigado, grampear o telefone dele, 90% dos crimes seriam resolvidos. Porque é no telefone que o cara tá pensando na estratégia de defesa, tá não sei o quê. Não, o negócio meu Deus do céu. Mas, a gente vê a operação penalidade máxima. Mais de 90% das provas conseguidas pelo Ministério Público de Goiás são através de mensagens pelo WhatsApp ou ligações telefônicas. Tá certo. 2 de agosto, Eliel, 2 de agosto, o Superior Tribunal de Justiça marcou para retomar o julgamento do Robinho aqui no Brasil. Vamos ver o que vai acontecer, porque depois, eu acho que o último episódio, os episódios estão indo ao ar agora, o último deve ser na primeira semana de julho. Aí o STJ já vai ter todos esses áudios, aí eu não sei como eles vão reagir, com certeza. Aí não vai ter desculpa mais, não vai ter como adiar mais essa punição, né? São 4h54, a gente faz a última pausa, na volta, 4h55, né? Na volta, vamos pro sarcófago de Antônio Lupi, hein? Arena CBN. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. Vem aí a 38ª Corrida Integração Campinas. Corredores de todas as partes do Brasil se reúnem para participar da maior e mais tradicional corrida de rua do interior paulista. Percursos com as modalidades corrida de 10K, 5K e caminhada. A largada será dia 24 de setembro e as inscrições já estão abertas. Então corra, acesse o site corridaintegração.com.br e participe. Corrida Integração Campinas 2023. Iniciativa EPTV. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas.
Está difícil achar documentos e gerenciar o que é impresso na sua empresa? O custo com manutenção está alto demais? O aluguel de impressoras é a solução. Chega de impressoras quebradas e negócios parados. O melhor SLA e o melhor time de suporte com a qualidade Rework. Dê agora mesmo um grande passo rumo à transformação digital. Escolha a excelência. Escolha a Rework. Soluções impressas e digitais. Em Campinas, ligue 2137-1128. Eu vou fazer o Enem, eu vou com tudo, eu vou fazer o Enem, eu vou com tudo, eu vou. O Enem é o caminho para você ingressar no ensino superior e realizar seus sonhos. Inscreva-se de 5 a 16 de junho em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Eu vou com tudo, eu vou. Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Arena CBN. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Com quem que ela canta essa música? O Calvin Harris. Vamos abrir? Vamos abrir então? Essa é a música do ano do sarcófago de hoje, hein? Atenção, rapazes. Rapazes, atenção, rapazes. E moças também que acompanham o programa e podem participar do sarcófago mandando palpite através do nosso WhatsApp. 19991869070. Campeonato Brasileiro de 2000 já. Eu tropecei no meu próprio. Mas é a música do ano 2000 pra cá. Não, e outra, a Rihanna é de... Eu segurei... Rihanna nasceu em 90. São 23 anos que vocês têm pra chutar. É. A Ponte Preta entrou em campo para enfrentar o Atlético Paranaense, hein? Atenção, estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta tinha João e o Atlético Paranaense tinha Léo. Em que ano foi esse jogo, Chaibe? A Ponte tinha quem cortou bem na hora, Lupe. João. E o Atlético tinha Léo. Eu vou pela música, eu lembro das minhas nights prolongadas, nessa época eu bebia ainda, vários drinks na mão, mulheres ao meu lado. Nessa época. 2015, 2016. Não, é um ano só. É um ano só. 2016, Fábio Scheibe. E aí, Heitor? Vou com o Fabião, 2016 também. 2016 também. E aí, Pim? Arrisco a dizer que esse João é o João Vitor volante. Sim. A Rihanna tem várias parcerias com Calvin Harris. Sim. Ele é produtor, inclusive. 2011 começou a parceria entre os dois. Mas essa música, são 4 músicas que eles têm parceria. Essa música é de 2016. 2016, mais um palpite para 2016. Eliel, tá faltando você, meu querido. 2015. 2015. Ela foi lançada em 16, mas foi feita em 2015. Então agora eu vou ter que saber que ano tem que ser a música. Aí depois o pessoal vem aqui. Aí eu fico com cara de bobo aqui no programa. Fica. Fábio Scheibe, 16. Heitor Esmeriz, 16. Rafael Pio, 2016. Eliel foi no 2015. Rafael Pio, Fábio Scheibe e Heitor Esmeriz, os vencedores do sarcófago desta fria quinta-feira. Não, mas ó, foi o ouvinte que mandou primeiro aí. Justiça seja feita. O ouvinte mandou primeiro. Que ouvinte mandou? 2009. Lá no começo do programa. Ele mandou 86. 16. 2016? Não tô lembrado. Ah, foi mesmo aqui, ó. Silas Miranda. Aí, parabéns, Silas. Tá vendo aí? Time da Ponte Preta, hein? Estão querendo roubar o Silas. Pô. João Carlos, Jefferson, Fábio Ferreira, Cadu e Reinaldo. João Vitor, René Júnior, Christian e Cleison. Felipe Azevedo e Roger. Eduardo Batista era o treineiro. Olha o time do Atlético Paranaense, senhores. O Everton no gol, Léo, Paulo André, Wanderson e Sid Clay.
David, Hernani, Pablo, Nicão, Walter e André Lima. Paulo Autuori era o técnico do Atlético. A Ponte venceu por 3-2. Jefferson, Fábio Ferreira e Reinaldo fizeram os gols da Macaca. Pelo lado do Atlético, Paulo André e Walter. Obrigado a todos. A gente volta amanhã com mais um quadro gostoso do Sarcófago. Terminou já? A minha parte já foi. O programa terminou também? Ou... Pode me pagar. Pode enrolar? O português ficou bravo com o negócio da loira. Por quê? Que eu contei no começo que a loira. Então conta uma de português aí também. Aí o português falou, o Manuel chegou pro Joaquim e falou assim: Joaquim, mas eu sou muito burro, Joaquim. Sou muito burro. Eu perdi meu celular e tava procurando o meu celular, acendi a lanterna do meu próprio celular pra procurar o celular, Joaquim. Aí o Joaquim falou: ei, Manuel, mas tu é muito burro mesmo, né? Mas e onde que tava o celular? Tá bem que Não, tudo bem. Mas ele achou o celular? Então tá bom. Se ele achou, que importa. Aí... Quer mandar uma, Lupe? Manda uma, vai. Eu tenho uma, mas é muito. Eu não posso falar que é do cara que levou a mulher dele, pô. Pode falar. Não vou falar, não. O Heitor autorizou. Não vou falar, não. Ah lá, acabou? Então vamos. Pelo amor de Deus. Tchau, Heitor. Tchau, Fábio Chaves. Tchau, Rafael Pio. Tchau, Antônio Lupe. Carlão, você tá devendo pra gente, Carlão. Você tava no cinema, meu velho. Velho, o Fábio Chaves nem esperou. Vê se tem compromisso ou não tem. Já vazou, velho. Que isso? Alô, Rua Augusta aí, vai, Fábio Chaves, hein? Nossa, tchau, velho. Chamando já. Repórter CBN.